Boa tarde, alunos do 8º ano. Hoje a gente vai iniciar nossa aula com a correção O Livro Mágico. Esse texto foi escrito pelo professor Maurício Araújo, tá certo? Há um tempo, numa época em que as letras ainda falavam, existia um livro mágico, carregado de surpresas e aventuras. Nele todas as letras viviam felizes porque guardavam a grande assembleia. Consoantes e vogais se reuniam anualmente para formar palavras. Era uma alegria sem tamanho, afinal todas as palavras que existiam hoje vieram daqueles encontros dentro do livro mágico. Bom, para não deixar bem extensos os nossos vídeos, para que vocês possam ter acesso, porque às vezes, devido a um vídeo com muito tempo, às vezes vocês não conseguem, a tia Samile vai deixar a leitura por conta de vocês e a gente vai mais frisar, dar mais importância às questões, tá certo? Bom, primeira questão. Qual a finalidade do texto? O que é finalidade? Finalidade é aquilo que tem o fim, o propósito do texto. Esse texto tem um propósito de informar? Não, ele é um conto. Um conto ele não tem essa intenção de formar. Ele descrever? Ele está descrevendo algo? Não, esse conto ele está narrando uma história. Ele está tentando convencer você de algo? Não. Então, apenas esse texto tem o propósito de entreter você com uma leitura, com a narração de um conto, aqui, como tem os personagens, não são pessoas e tem falas, vem ser uma narração com diálogos. Então, você percebe que aqui o entender desse texto é apenas entreter, tá certo? Por isso que a finalidade dele vai ser a letra D, entreter. Segunda questão. O texto conta a história das letras que se reúnem para discutir sobre o livro mágico? Não, não é isso que ela está falando. Narra a aventura dos livros mágicos e suas letras cheias de surpresa? Não. Conta a história empolgante de um livro mágico que pertencia ao mundo das letras? Não. O que é o primordial que conta esse conto? Narra a história de um livro mágico e de uma letra que vivia triste. Você tem que ir à leitura do livro, às vezes mais de uma vez, para você responder as questões. Às vezes tem questões parecidas que a gente precisa ter mais atenção. Então, leia novamente o texto e tirar todas as dúvidas antes de responder. Vamos para a terceira questão. Pode-se deduzir que a letra W chamava a atenção das palavras? Se considerava importante? Era importante no livro mágico, Essa era a opção correta. Quarta, no trecho que existe hoje, o pronome destacado se refere a quem? As palavras, Vamos lá para a quinta questão. O conflito central do enredo é desencadeado. O que é o conflito central, tia? E o que é o enredo? O enredo é a história, é tudo que se é contado durante aquele conto, aquela fábula, a narração da história. O que é nessa narração que conta? O que conta é o enredo. Tia, e o que é o conflito central? É aquele problema que sempre surge em torno das nossas narrações, que é preciso a gente ter uma solução no desfecho. O conflito central, ele sempre está no meio da história, trazendo algum problema ou complicação que vai ser desfeita lá no final do texto. E qual era o conflito central? O conflito central era pelo sentimento de inferioridade da letra W. Há uma opinião em... Tia, o que é a diferença entre fato e opinião? Fato é algo que, independente dos meus olhos e do meu achismo e da forma de pensar, ela não vai mudar. Exemplo, o céu é azul, é um fato. Eu não vai mudar porque se eu tiver vontade de dizer que o céu é verde, eu vou estar correta. Não. A parede é dura. É um fato. Não é algo que eu posso achar, dar minha opinião. É um fato já ocorrido
e não tem como dar uma opinião diferente, é um fato. Agora, opinião é quando algo acontece que eu posso expressar o meu pensamento. Exemplo, eu acho que chegarei cansada em casa amanhã. Ou seja, eu estou pensando que provavelmente, pelas coisas que eu vou trabalhar, chegarei cansada. Esse é um exemplo de opinião, tá certo? Agora vamos olhar aqui, vamos entender como foi a opinião do nosso texto. Chegou o grande dia esperado por todos. Isso é um fato. Consoantes e vogais se reuniam. Fato, não é opinião. Não é algo que eu estou opinando sobre um determinado assunto. É um fato, é uma ação que está realmente sendo acontecida. C. O alfabeto só se torna completo com 26 letras. Sem você, estaremos truncados e tristes. É uma opinião que ela tem sobre um fato. O fato é que os 26 letras fazem um alfabeto, mas sem uma, ela se sentiria triste. É uma opinião dela. Ela está dando a opinião dela, que sem ele ela se sentiria triste. A letra W pensou muito no que a letra T havia dito e resolveu então voltar para o livro mágico. É um fato, tá certo? 7ª questão. No trecho, consoantes e vogais se reuniram anualmente para formar novas palavras. O termo grifado introduz para. Essa palavrinha aqui, para, ela dá um sentido de quê? Finalidade. Consoantes e vogais se uniram para, ou seja, alguma coisa, para um fim, para um propósito. Então, tem ideia de finalidade. No trecho, inúmeras palavras foram criadas naquele dia. Entretanto, uma delas sentiu a falta do W. Ele não havia retornado. A palavra grifada foi usada para introduzir uma oposição. Entretanto, são palavrinhas que dão ideia de oposição. É a mesma coisa de mas, porém, no entanto, tá certo? Vamos agora ver a 9ª questão. Assinale a opção em que o trecho do texto apresenta uma causa em relação ao fato anterior mencionado. A. Porque aguardavam a grande assembleia. Isso é um fato. O que os outros são opinião? Pois pouco era usado. É uma opinião que eu tenho. Pois havia concretizado seus desejos e feito novas amizades. Opinião. Que fosse conhecida por todos os seres humanos. Também é uma opinião. 10ª questão. No trecho, estaremos truncados e tristes. A palavra truncados pode ser substituída sem alterar o sentido original do texto por incompletos, tá, meus amores? Para isso, eu preciso entender o contexto da frase. Ele está falando sobre a questão de tristeza. Então, seria algo relacionado a algo que estava faltando completar. Então, seriam os incompletos. Letra B. Entende-se que com a leitura do texto que as novas amizades e as descobertas ao redor do mundo eram fundamentais para formar novas palavras, né? E a 12, o desfecho do texto gira em torno de uma promessa. O desfecho é a resolução do problema. Ocorreu o problema no meio do texto, como acontece na maioria dos contos, né? E, por fim, no desfecho, no final, houve uma resolução. E a resolução foi com uma promessa. Gente, espero que vocês tenham gostado da correção. Ainda se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo no privado. E, por favor, estejam sempre presentes dentro das nossas aulas e corrijam com cuidado. Um bom final de semana e fiquem com Deus.